Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: a vontade de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, e que de geração em geração existe e é existente, real e mais real do que se pode imaginar, para mostrar a sua vontade na vida de todos os homens e mulheres. Nós vamos pregar nessa tarde concernente ao tema de mensagem, que é a vontade de Deus. E nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar, em Mateus capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livrai-o do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo o sempre. Aleluia. Palavra profética. Obrigado. Palavra profética que vai ser pregado nessa tarde com o seguinte tema de mensagem: a vontade de Deus. Maravilha dos céus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se pedirmos a vontade de Deus verdadeiramente, depois que vem a sua vontade, não adianta depois gritar, e nem adianta depois querer espernear, e como diz o pastor Ricardo Souza, e nem adianta gritar: meu pé me dói, porque Deus assim cumprirá a sua vontade na vida de cada um de nós. E eu digo a você que às vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. E às vezes eu digo também para você, com certeza e com convicção do que eu estou falando, que às vezes a vontade de Deus dói. Quantas e quantas vezes na vida do homem e da mulher, para que Deus assim venha cumprir a sua vontade, algumas coisas têm que acontecer, algumas coisas às vezes temos que perder, e algumas coisas temos que contemplar com os nossos olhos, tanto os naturais como espirituais. E eu digo para você, aquilo ao qual Deus falou vai acontecer, mas quando estivermos na sua vontade, quando Deus promete uma bênção para a tua vida, para a minha vida, quando Deus promete a conversão de algum familiar nosso, quando Deus promete alguma coisa para a vida de alguém, não que seja ou o homem ou a mulher, se Deus prometeu, Ele
Ele vai cumprir, nem que seja pela dor, mas hadiremos de receber tudo aquilo aos quais que Deus nos prometeu. Olhando a Bíblia Sagrada, quantas e quantas vezes os servos do Senhor passavam por grande sofrimento, quantas e quantas vezes os servos do Senhor passavam por grande dificuldade. E eu digo a você, às vezes o inimigo espiritual tinha atuação, e às vezes não era o inimigo espiritual. Devemos discernir a cada dia, conforme todas as coisas que Deus tem prometido para cada um de nós. Uma certa vez, Jesus Cristo falou em uma de suas palavras, ensinando os seus discípulos a orar. E uma base mais profunda que eu digo para você, que no versículo 10 diz assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Deus olhou lá nos céus, viu que você orou e ainda orou de coração, Ele vai cumprir. Mas também depois que Ele começar a cumprir a vontade dEle na sua vida, não coloque a mão no arado e nem olhe para trás, porque colocou a mão no arado, olhou para trás, não é apto para o reino de Deus. Quer dizer, coloque a mão no arado e não olhe para trás, porque senão você não vai ser apto para entrar no reino de Deus. Porque no reino de Deus, para se entrar hoje em dia, para morar nos céus, tem que ser perseverante, tem que perseverar até o fim, não olhar para trás e nem olhar para o lado, olhar só para cima e para frente, caminhando e andando, que a jornada é longa e muito longe, porque aquilo que Deus nos prometeu não está no início e nem está no meio, está no fim, e Ele há de cumprir todas as coisas. Mas primeiramente nós já deveremos de passar pela vontade de Deus, que é uma vontade tremenda que vem para aperfeiçoar a nossa vida diante do Criador. Quantas e quantas vezes a minha vida e a tua vida, quando começa a atravessar dentro do deserto da vida, estamos adentrando na vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Às vezes a vontade de Deus dói, traz alegria, traz tristeza. Como no livro de Eclesiastes que diz: há um tempo para todas as coisas. Uma hora você está alegre, uma hora você está triste, uma hora você está saltitante, outra hora você está cabisbaixo. Temos os nossos altos e baixos, temos os nossos momentos difíceis também. Se os salmistas passaram, os profetas passaram, nós hadiremos de passar também, porque hadiremos de cumprir. Nós estamos a de cumprir uma história nesta vida, aonde o teu livro tem que ser completo, e o meu livro também. O título é: na vontade de Deus está o teu nome e o meu nome. Aí é que está a diferença. A diferença é para aqueles que perseverar até o fim, não olhar para trás, só para frente, e esperar que Deus vai agir. Irmão, Deus é Espírito. Compreendendo e entendendo o lado visível espiritual, quantas e quantas vezes o servo do Senhor e a serva do Senhor sofrem, pagam um preço tremendo pela fé cristã, um preço incomparável, para poder se obter os dons de Deus, para poder se obter as revelações. E às vezes você vê o irmão aí passando pela rua aí de cara feia, não é porque ele está com fome, não. É porque a vontade de Deus às vezes está doendo muito, que às vezes não dá nem para rir. Quantas e quantas vezes não acontece isso? Mas está contribuindo para o bem de cada vida. Porque a palavra sagrada, a Bíblia sagrada, a palavra de Deus diz que nada venha que Deus assim não venha conceder que aconteça. Que não caia uma folha de uma árvore se não for pela vontade de Deus. Que nada aconteça na nossa vida se não for pela permissão de Deus. Tudo é permitido por Ele, para que nós venhamos a chegar ao aperfeiçoamento. E após chegarmos ao aperfeiçoamento, cumprindo esta missão, aí sim Ele nos recolhe para a glória. Mas enquanto isso, Ele vai nos preparando, Ele vai nos preparando, Ele vai nos colocando em sua vontade. E às vezes, irmão, fica estreito, fica estreito. Às vezes eu até te entendo,
Enquanto muitos miseráveis não entendem, mas às vezes eu até te entendo. E você não dá glória a Deus, não é porque você é gelado, e não é porque é frio. É porque às vezes a gente não consegue nem tirar força para glorificar. A gente faz que nem Ana, só soluça e desce lágrima. E vem esses profetas da vida desligado e diz: estás embriagada, minha filha. E ela não, estava passando um grande sofrimento. Estava na vontade de Deus. Mas Deus ali contemplou ela e deu aquilo tão somente que ela queria. Porque ela não voltou atrás. Ela não fez que nem Saul, foi consultar a feitiçaria. Ela estava confiante que ainda até antes de ela descer à sepultura, ela ia adver a vitória dela em sua vida. Ainda que ela não conseguisse glorificar, mas ela estava ali soluçando e chorando e pedindo a Deus em espírito: Senhor, até quando passarei por isso? Deus se cala, mas não fecha os olhos. Ele está vendo tudo e está anotando. Ele está vendo tudo e está anotando. Deus sabe o tempo certo e a hora certa para te abençoar e me abençoar. No versículo 9 aqui, de Mateus capítulo 6, do versículo 8, diz assim, quer dizer o versículo 8: não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vós é necessário antes de vós pedirdes. Deus já sabe antes de nós pedirmos alguma coisa. E tem certa hora, irmão, que só dá para falar em pensamento mesmo. Tem certa hora mesmo que só dá para falar em pensamento. Porque aqueles que não compreendem vão achar que você está desviando da fé. Mas não é. Você está calculando em pensamento para não murmurar contra Deus. Porque Deus conhece o pensamento e a intenção do coração. Deus contempla cada um de nós. Deus sabe o que nós necessitamos. Jó não pediu para passar por uma grande provação, mas de repente, por uma conversa de dois seres celestiais, Deus de um lado, Satanás do outro, lhe sobreveio uma grande desgraça, lhe sobreveio uma grande catástrofe de uma tal maneira que aquele homem perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu os bens, e a mulher desviou. A mulher desviou na hora da fé, porque nesta hora só é fiel mesmo aqueles que têm confiança em Deus. Mulher desviou do lado, filhos morreram do outro, os bens perdidos mais à frente, e Jó olhando: Deus nos deu tanto bem, será que Ele não pode nos provar um pouquinho? E digo mais: quanto maior a prova, maior é o ministério espiritual na vida de cada um. Porque ninguém vai passar por uma prova em vão. Ninguém vai passar por uma prova à toa. Você está na escola de Deus. Você entrou na vontade de Deus e nem percebeu. Porque às vezes os problemas, a dificuldade não nos faz perceber as coisas. Começamos a perder isso, começamos a perder aquilo outro, dívida aparece daqui, problema aparece do outro, filho enfermo, o que é isso? Está entrando na vontade de Deus. Devemos saber que Deus está nos preparando para uma grande obra. E que Ele quer que nós entendemos e sabemos que a vida nesta vida é passageira. Ele vai nos provar e depois Ele vai nos devolver tudo aquilo que perdemos. E se não devolver, vamos para a glória assim mesmo, porque a nossa riqueza está lá em cima. A riqueza está lá em cima. Jó continuou caminhando sua vida. E ele ali, indo, caminhando, os seus amigos chegaram para ele e disse: Jó, confessa teu pecado, homem. E Jó não estava em pecado. Ele tinha entrado na vontade de Deus. Irmão, se tu não sabe o bocado de que o irmão está passando por aqui, ou a irmã, não abre a tua boca para querer falar. Porque às vezes tu está falando que é o diabo, e às vezes não é o diabo.
O diabo se aproveita da atuação para poder fazer. A mulher desviou, o diabo veio e usou a mulher. Jó, homem, que é isso? Perdemos tudo. Amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Que é isso? E Jó olhou assim como qualquer doida. Assim fala você, mulher. Assim são os homens desta vida. Os homens que têm os olhos naturais, não os espirituais. Porque os espirituais sabem que o servo de Deus está no vale, está passando no deserto, mas logo, logo vai ver a terra prometida. Logo, logo vai ver aquilo dos quais o Senhor prometeu para a vida de seus servos. Aqui diz a Bíblia dizendo que Deus conhece todas as coisas. Antes de pedirmos, Ele já sabe. Uma certa vez um pregador falou, e é uma pura verdade: alguns têm feito da bênção do Senhor, feito ela ficar em maldição, mas não porque Deus quis que aquilo acontecesse, mas porque os desejos dessa vida, após eles obter aquilo tão almejado que eles queriam, fizeram estes homens se desviarem da presença de Deus e ir para o mundo. E Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. A lei da semeadura está em evidência. Se estamos na vontade de Deus, deixe Ele trabalhar na sua vida. Esta pessoa que está ligando também está na vontade de Deus. Se não está, ela vai entrar breve. Porque todos nós estamos sendo aperfeiçoados para uma grande obra. Todos nós, o Senhor está trabalhando na vida de cada um. Mas tem uns que choram miséria. Meu Deus do céu. Tem uns que choram só miséria. Não está na dificuldade e fala que está na dificuldade. Não está no problema e fala que está no problema. Que Deus abençoe essa pessoa que está ligando. Que tire esta pessoa do vale também e coloque na bênção. E se tiver na bênção, que coloque no vale e prepare para esta grande seara da obra. Mas eu digo para você, a vontade de Deus, às vezes não é a nossa vontade. Quantas e quantas vezes, olhando a Bíblia Sagrada, a gente olha para um menino chamado José, que teve o sonho, e para que a vontade de Deus viesse a se cumprir na vida dele, ele atravessou um caminho trilhado que ele nem menos esperava. Foi assim invejado pelos seus irmãos, foi vendido, passou a ser escravo, passou a ser prisioneiro, preso na cadeia, e depois virou governador do Egito. Primeiramente, antes dele receber a bênção, ele passou pela vontade de Deus, e ele tão somente testificou dizendo para os seus próprios irmãos: olha, isso tudo me sobreveio para que mais tarde, por permissão de Deus, isso aconteceu, para que mais tarde eu viesse aqui a ser governador e vocês viessem a receber a bênção. Às vezes é necessário uma pessoa pagar o preço para que todas as famílias venham a ser abençoadas de suas vidas, de sua parentela. Às vezes é necessário uma pessoa só passar pelaquele vale e o restante acaba sendo abençoado. Mas para receber as bênçãos do Senhor com perfeição, temos que ter o coração inteiramente só para Deus. Às vezes não entendemos o nosso caminho trilhado nesta vida. Às vezes não entendemos aquilo que Deus quer para nós, mas Ele vai fazer a gente entender. Ele vai fazer a gente passar. Não adianta cortar caminho e nem fazer atalho. O caminho que Deus trilhou para cada um de nós passar nesta vida, nós vamos passar. Não temos como fugir. Aceitou a Jesus Cristo, entrou na batalha espiritual, não temos mais como recuar, porque o inimigo espiritual está à frente. E Deus há de cumprir e permitir até que o próprio inimigo espiritual vai dar até uma ajudinha para você entrar na vontade de Deus. E nós às vezes não entendemos nada, e às vezes é a vontade de Deus. E agora é perseverar até o fim. O mar está bravio, agora que você tem que ir para o joelho. Agora que você, antes era para estar, não está, mas agora Deus arrumou um jeito de você estar.
Se você não tinha motivo para orar, porque só via a bênção, agora que está no deserto, você vê bastante motivo para orar. Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou angustiado, muitos são que me perseguem, Deus lá do céu. Eu já sabia disso, eu já tinha premeditado tudo isso, para que você e eu venhamos a entrar na vontade do Senhor, na vontade de Deus. Deus trilhou o caminho para que nós assim venhamos a cumprir todas as coisas. E não adianta dizer que isso é mentira minha não, porque se você for olhar na Bíblia Sagrada, porque tem uns aí que tem só o espírito de riqueza. Deus não prova ninguém. Quem está passando na prova é porque está em pecado. Amigos falsos de Jó, mandando Jó confessar algo que não tinha feito. E o próprio Deus, se você for ver no finalzinho ali, fez os 3 ir lá até Jó pedir perdão. Vai lá, porque o meu filho não estava em pecado. Ele tão somente estava na minha vontade e estava mostrando para o inimigo espiritual que ele é fiel na alegria e na dor, na tristeza e na angústia. Ele exalta o meu nome. Quando Jesus desceu o sermão, os discípulos, enquanto Jesus estava só nas maravilhas, cura um daqui, abençoa tudo ali, multiplicação de pão, peixe, tudo, até o peixinho no mar o peixinho virou cofre para Jesus, saía até dinheiro da boca do peixinho, enquanto estava tendo só bênção, e tinha uma multidão. Quando Jesus desceu o sermão, meu Deus do céu, estou fora todo mundo. Aí só ficou os 12. Aí Jesus olhou assim: e vós, vais embora também? Pode ir seguir a multidão. E um dos discípulos se levantou: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tem palavra de vida eterna? Não temos para onde ir. O caminho que Deus trilhou para que nós venhamos a passar, nós vamos passar em nome de Jesus, mas de cabeça erguida. Aleluia, glórias a Deus. Que às vezes, não, é só bênção. A minha é só de bênção. Aí tem prova, não tem, não? Se prepara. Se tu não passou ainda no deserto, o Espírito do Senhor vai te conduzir ao deserto para ser provado lá. Aleluia, glórias a Deus. Nem que você desligue nessa hora, mas eu vou falar agora. Tu que fala da vida do outro, que o outro está na prova e está em pecado, nessa tarde eu profetizo a tua ida para o deserto, para você ser provado por Deus e Deus te aperfeiçoar, que todos nós estamos em sua escola para prepararmos para uma grande obra, arrancarmos almas da mão de Satanás e apresentarmos a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Agora é melhor você está no calabouço e ir para o palácio do que você está no palácio e ir para o calabouço. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega as coisas que não parecem para confundir as que parecem. Ele usa os seus. Jesus Cristo, no seu momento, no seu último instante de vida sobre a face da terra, ele lá no Monte das Oliveiras, ele ali em oração, ele tão somente sentiu a angústia da morte. E ele vendo a angústia da morte de perto, ele chegou em uma de suas orações, a última oração dele. Ele ali chegou orando, e a Bíblia diz que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue, de uma tal maneira que ele olhou ali o que ele ia passar. Ele começou a sentir o que ele ia passar, de uma tal maneira que ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Aí você pode ver que tem uma vírgula ali. Se você pegar a leitura e olhar ali na íntegra da palavra, você pode enxergar que quando Jesus falou, se for possível, passa de mim este cálice, tem uma vírgula, um momento de pensar, momento pensativo. E agora, continuo com a sentença da frase, continuo com a sentença dizendo, o que eu vou falar nessa hora? Haveria uma mudança, o destino da humanidade estava naquela hora na mão de Jesus Cristo. Era ele decidir, tira ou não tira, era ele continuar com a sentença da frase. Se ele diz para tirar, hoje eu não estaria aqui, você não estaria aí. Se ele diz para tirar aquele cálice, você não estaria salvo, você não estaria na igreja, você não seria fiel a Deus, serias um dos mais miseráveis dos homens. Mas ele assim disse.
Quer entrar na vontade de Deus? Quer? Prepara-se para pagar o preço. Quando ele completou a sentença, Deus assinou nos céus. E veio aquela grande multidão para prender a Jesus Cristo. E o traidor no meio. Sempre tem o traidor no meio, em caminho que você vai, passando pela vontade de Deus, surgirá os traidores espirituais. Aquele que você não vê, mas com os olhos espirituais da fé, Deus vai fazer você ver. E o restante da história você conhece. Morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, foi aos céus e está lá até hoje, intercedendo por nós. O Espírito aqui ajudando a Jesus Cristo a convencer o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. E o anjo do Senhor nos guardando e guardando a todos vocês que estão me ouvindo nesta hora, que têm o direito à salvação. Queres entrar na vontade de Deus? Se prepara. Deus vai fazer a gente dar uma viagem no deserto. A Bíblia diz que o povo de Israel no deserto, quando Deus mandava as bênçãos, quanto mais bênçãos Deus mandava, o povo murmurava. Quanto mais Deus ajudava, o povo estava murmurando. E chegou de uma tal maneira que o Moisés acabou se irritando. E Deus mandou ele tocar na pedra, ele bateu na rocha. E por causa daquilo ali, muitas coisas sobreveio sobre o povo. Em vez de murmuras, canta um hino de louvor a Deus. É assim que tem o hino da harpa cristã. Mas às vezes não é fácil. Se olharmos para a vida dos profetas, os seus sofrimentos, a Bíblia diz que alguns o mundo não era nem digno de ter esses homens, que foram homens que perseveraram até o fim, entenderam o chamado de Deus, tiveram os seus sofrimentos, foram açoitados. Isso está escrito no livro de Hebreus. Estes homens dos quais que foram guerreiros e perseveraram na fé em Deus e na fé em Jesus Cristo. Eles sabiam que o único meio para se ir para os céus era acreditar num Deus que não se via, mas sabia que ele existia. Se olharmos ali, a Bíblia diz que outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados e cerrados, tentados até a morte ao fio da espada, andavam vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados e aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Estes homens, tendo tido a fé em Deus, entraram na vontade de Deus, e grande foi o seu sofrimento, mas já mais tarde nós vamos se encontrar com eles na glória, para nos confraternizar e dizermos um para os outros: valeu a pena perseverar até o fim, valeu a pena ter fé em Deus, valeu a pena acreditar em Jesus Cristo e entregar a nossa alma para Ele, valeu a pena ter o Espírito Santo como nosso Consolador, valeu a pena estar ali com a Trindade de Deus e o anjo guardião nos guardando a cada dia. Estes homens perseveraram porque sabiam que não era em vão acreditar no Deus que fez o céu e a terra. Muitos só acreditam se veem, muitos só acreditam se sentirem, mas muitos não têm visto nem sentido, porque têm olhado com olhos carnais. Quando olham com olhos espirituais, eles entendem e sabem muito bem que é existente e real a vida com Deus, e que a vida nesta vida é passageira, que para que se entrar na vontade de Deus, às vezes é necessário perseverar até o fim de nossas vidas. Tu tens perseverado até o fim? Tu tens compreendido verdadeiramente a vontade de Deus em tua vida?
Ainda que você olhe e veja só deserto, não desista do teu Deus, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando o salmista diz que todos os inimigos iam comer com Ele, ia contemplar de pé a vitória que Deus ia dar a Ele, aquilo era uma pura verdade. Deus vai fazer todos contemplarem a vitória dele em sua vida, porque Deus não é filho do homem para que minta, e nem para que se arrependa, e a sua palavra não volta vazia. Aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Eu não sei o que foi que Deus te prometeu, eu não sei o que foi que Deus falou que vai te dar, mas eu sei, mas Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Agora, muitos tardaram. Queima ele, Jesus. Queima esse negócio do som aqui, que o microfone fica piando direto. Muitos têm tardado a bênção de Deus em sua vida, porque na hora que ia receber, desistiram do caminho, desistiram do chamado, aí atrasou tudo. Quando estava perto para receber a bênção, voltaram atrás, se decepcionaram com alguma coisa, mas Deus nunca decepcionou ninguém, nunca. Não, mas me decepcionei com o pastor, problema do pastor. Me decepcionei com a irmã, problema da irmã. É individual, é você e Deus. O que o outro tem a ver com a tua vida com Deus? A tua intimidade com Deus, o teu entendimento com Deus, o teu conhecimento na palavra, é você e o Senhor. É você e Deus. Porque na hora da cobrança, quando Deus for cobrar, não vai cobrar o outro, vai cobrar você, vai me cobrar. No último dia está escrito na Bíblia: Deus há de cobrar a cada um, porque cada um será julgado segundo o que está escrito nos livros. Entende aí a vontade de Deus? Passa por ela e Ele te conduzirá à terra que mana leite e mel. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Ele está aperfeiçoando a nossa vida. Ele está aperfeiçoando o nosso caráter. Ele está aperfeiçoando o nosso jeito. Ninguém pode tocar em tua vida e minha vida a não ser por permissão de Deus. O homem pode planejar aqui, tirar a nossa vida, mas lá na frente, Deus tira a vida dele primeiro. Porque os seus servos estão pelejando em sua obra, e aqueles que trabalham para Deus têm recompensa nos céus. A Bíblia diz: ai daqueles que tocar nos meus ungidos e nos meus profetas, vai encontrar-se com a morte. Duas coisas acontecem: ou morre ou se converte. Se levantou contra um crente que está fazendo a obra de Deus, duas coisas acontecem: ou morre ou se converte, porque com Deus ninguém se zomba, com Deus ninguém se brinca, porque o nosso Deus, Ele tem os olhos como chama de fogo. Nem Satanás se dá uma de engraçadinho, porque quando ele vê que a bomba estoura, ele sai fora, pula pela janela do inferno, e o camarada que ele estava pungado nas costas dele, deixa ele sozinho, e vai se virar com Deus. Vai mesmo, vai ter que dar o seu jeito, se arrepender, e se não tiver mais jeito, Deus sela logo e prepara. Aleluia, glórias a Deus. Deus te constituiu como profeta, não desista. Eis que vos constituí de profeta, assim lhe falou para Jeremias: antes que tu nasceste eu já te conhecia, e as nações eu ia vos apresentar como profeta. Deixa Deus cumprir até o fim aquilo que Ele falou que vai cumprir. Passe por este deserto e entenda que além do deserto está a terra prometida. Porque a nossa vida nesta vida é passageira. Nós estamos caminhando para ir para os céus. Para os céus. Hoje eu estou aqui falando contigo, mas sei lá se Deus vai permitir eu ir até 2006. Sei lá se você vai permitir, se Deus vai permitir você ir até 2006. Mas quem tem promessa de Deus não morre antes das promessas se cumprirem. Tema de mensagem: a vontade de Deus. Ai, dói que é uma maravilha. Senhor, tem misericórdia. E Ele o tem.
Por isso que eu estou deixando tu passar por isso. E estava o apóstolo orando a Deus para que o mensageiro de Satanás viesse se desviar dele. E ele já estava ficando fraco e cabisbaixo. Só que ele estava na vontade de Deus e não sabia. E ele, de tanto orar ao Senhor, veio a voz que falou com ele: eis que o meu poder se aperfeiçoa na vossa fraqueza de boa vontade. Perseverai até o fim, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Muitos passaram e foram vencedores. E você será também. Você será também. Meu Deus do céu. Portanto, quando vós orares assim, ore assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santificado, porque tem poder. Para isso, em Jesus Cristo, Ele introduz um poderio muito grande. Quando clamamos o nome e o sangue de Jesus, os capirotos, tudo vai embora. Porque Jesus Cristo nos deu poder para pisar serpente e escorpião e toda a obra do inimigo. E como o cão, o miserável sem vergonha, lá dos quintos dos infernos, aquele desabrigado que nem a porta da casa dele não tem mais, ultimamente ele tem pulado pela janela. Quando ele vê o negócio, o fogo de Jeová descendo dos altos céus, ele pula pela janela e fecha a janela do inferno, porque só tem a janela agora para pular. Meu Deus do céu, a Bíblia diz, Jesus Cristo falou: o ladrão ele não vem a não ser a roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida eterna. E tem mais, pula pela cerca. Jesus falou: não, eu sou a porta, e as minhas ovelhas entram pela porta, não pula pela cerca. Então pula pela janela, miserável. Persevere até o fim. É uma luta espiritual, é uma batalha espiritual, e Deus assim vai nos dar vitória. Mas no versículo 10 diz que venha a nós o teu reino, já está aqui. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Muitos oram esta oração, aí depois que entra na vontade mesmo, aí quer voltar. Meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Agora que tá bom. Entrou na vontade de Deus. Às vezes você passa por determinados lugares, vê cada irmão contando testemunho de prova e de bênção, que depois já foi abençoado, passou pela prova, foi até o fim, perseverou, e Deus foi e abençoou. Deus foi e abençoou. É assim que Ele faz, é desse jeito que Ele trabalha. Meu Deus do céu, está segurando aqui para você não se assustar muito. Mas vamos lá então. A vontade de Deus também, ela traz bastante bênção dos altos céus. A Bíblia diz que existem bênçãos que hão de nos alcançar quando nós assim estivermos cumprindo a palavra de Deus. Elas só alcançam assim. Não é que nem esses choradores de miséria que andam por aí, que tem e fala que não tem, que é e fala que não é. Já recebeu a bênção há muito tempo. Em vez de desfrutar com a bênção que recebeu antes de partir dessa vida e deixar para o próximo, não, ficar chorando miséria. Meu Deus do céu, Deus vai te conduzir ao deserto de novo, para você aprender a glorificar o nome dele. Seja fiel no pouco, que sobre o muito Deus vai te colocar. Aleluia, glórias a Deus. Então devemos a cada dia, a Bíblia diz, exaltar a Deus em tudo, glorificar a Ele em tudo. Às vezes Deus trabalha de uma maneira para nos trazer a sua obra. Tem alguns que Deus até trabalha trazendo pela dor. Dá a última oportunidade, o pessoal trazendo Ele pela dor, e a pessoa às vezes não quer. Coração duro, não quer abrir o coração para Deus. Aí depois parte dessa vida para outra sem salvação. Mas a oportunidade foi dada. Ninguém naquele dia vai falar que não ouviu. Ninguém naquele dia vai falar que ninguém pregou. Ninguém naquele dia vai falar ninguém me avisou. Ninguém. Mas Jesus Cristo veio, e os antes de Jesus Cristo
O próprio Jesus Cristo deu explicação. Tinha Moisés e os profetas. Nunca faltou a pregação do Evangelho na face da terra. Desde o início da criação, desde lá dos céus, já ouvia a mensagem. Que isso, irmão? Já ouvia. Satanás, por se desobedecer à palavra de Deus, se decaiu. Foi destruído lá de cima e jogado aqui, lançado para as partes mais baixas. Deus chega para Adão e Eva e fala, deixou a ordenança da sua palavra dizendo, não toquei no fruto proibido da árvore da fonte da vida. Pregação da palavra, Deus pregou para eles dois também. Não obedeceram a palavra de Deus. Deus deu o andamento da história, avisou aquele povo trazendo Noé, dizendo para ele como pregou ele da justiça para divertir um povo que estava em densas trevas e não quiseram ouvir o evangelho da palavra saindo da boca de Noé, que Deus assim enchia, houve o dilúvio sobre a terra. Então somente também aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Aquele povo foi avisado e também eles não quiseram ouvir o evangelho da palavra de Deus. Isso foi antes de Jesus Cristo. A terra sempre ouve a pregação do evangelho para que os homens e mulheres venham a entender a vontade de Deus, porque a vontade de Deus às vezes não é a nossa. A vontade de Deus é trilhar um caminho na direita, direito com Deus, para morar nos céus. A nossa vida terrena um dia acaba. A nossa vida terrena um dia fica por aí. Alguém conta uma história mais tarde, eles caem no esquecimento e não lembram mais. Mas no memorial de Deus é eterno. Tanto justo como não justo. Está escrito no memorial de Deus que um dia nós vamos adiantar nos portões celestiais para ser julgado conforme está escrito naqueles livros. Se os homens e mulheres desta vida se esquecem, o que aconteceu há 3 mil milhões de anos atrás, não sei quantos, lá no memorial de Deus não esquece. Deus não esquece de nada, nem das suas promessas, porque aquilo que Ele prometeu na tua vida e na minha vida vai se cumprir. Querendo cão ou não, querendo homem ou não, vai cumprir, porque Deus é fiel. Aleluia, glórias a Deus. Mas às vezes tem coisas que doem, tem coisas que faz o homem e a mulher chorar. Pode ser o homem mais carrancudo que tiver, mais do coração duro que tiver, mais ignorante que tiver, mas quando Deus apertar para entrar na vontade dele, hoje tu vai chorar. Hoje eu vou te mostrar como que é ser peneirado por mim. Aleluia, glórias a Deus. Isso aqui é uma palavra, isso aqui é um conselho de amigo. Se tu não entrou na vontade de Deus ainda, se prepare que tu vai entrar. A tua época de curtição vai acabar e Deus vai te levar ao deserto. É lá no deserto que Deus vai te ensinar a curtir. É lá no deserto que Deus vai te ensinar o que é lazer. É lá no deserto que Deus vai te ensinar o que é shopping. Se vestir lá no deserto, comendo garfanhoto e mel silvestre. Meu Deus do céu, se prepara. Comer aquilo que você não quer, comer aquilo que você não gosta. Meu Deus do céu, ovo todo dia, Senhor, é verdade. E amanhã, ovo de novo. Mas Deus contempla nossas lágrimas. Deus conhece a cada um de nós. Meu Deus do céu. Aleluia, glórias a Deus. Nem que os corvinhos tenham que virar garçom, mas nessa tarde você vai receber uma visitação dos corvinhos. Eles vão virar garçom para trazer pão e carne, igual trouxeram para Elias. Aleluia, glórias a Deus. Mas isso que você está passando é para contribuir para o teu bem. Para o teu bem, para o meu bem. Porque senão, quantas e quantas vezes, irmão, a gente olha para a vida de muitas pessoas, não para querer criticar, mas só para querer observar. A pessoa recebe tantas coisas, em vez de continuar caminhando para a igreja, não, aí desvia o caminho. Não, tem que desfrutar um pouco.
Antes o caminho era só de congregação, de igreja em igreja. Era até missionário, tinha o seu cartão turístico. Estava em cada igreja, uma igreja diferente, mas estava indo para a igreja. Mas aí recebeu uma grande bênção. Que aconteceu? Aí já não é mais igreja, aí já é outros movimentos sem ser evangélico. E Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele vai colher. Está escrito na palavra do Senhor. A Bíblia diz que é mais bem-aventurado, feliz os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação, que faz anunciar a paz e avisa a todos aqueles concernente à vinda de Jesus Cristo. Esses são felizes, porque estão perseverando até o fim. Estão ali, na direito com Deus, para assim continuar no caminho da luz, que é o caminho mais perfeito que tem. Mas se olharmos para a Bíblia Sagrada, você pega o versículo 11 que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí você lembra o que o salmista falou: nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. E vamos mais à frente, diz: perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E pega o versículo 13 e diz: e não nos induz à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Tudo isso cumprir-se-á na vida de cada um de nós. Tudo isso há de acontecer. Tu querendo ou não querendo, tu vai passar. Não tem como fugir. Tu querendo ou não querendo, tu vai entrar na vontade de Deus. Um dia ou outro deste daí. Se hoje tu está na bonança, um dia tu vai ficar no deserto. Se hoje tu está no deserto, amanhã tu vai ficar na bonança. Deus trabalha para que venha de um meio a nos aperfeiçoar. A nos aperfeiçoar. Então por isso, persevere até o fim. Persevere até o fim. Você já reparou quando o dia mau, porque lá em Eclesiastes está dizendo: lembra do teu Criador antes do dia mau, e diga que não tenha contentamento naquele dia. Você já reparou quando o dia mau vem para uma pessoa que não é evangélico? A primeira coisa que ela faz é se suicidar, é se embriagar, é cair no mais fundo abismo ou poço da vida. Mas já reparou quando o dia mau vem para um crente fiel? Ele chora que é uma maravilha, busca o Senhor e tem confiança que mesmo na dificuldade Deus vai dar vitória. É uma diferença muito grande. É uma diferença. Por isso, persevere a cada dia. Ainda que a vontade de Deus esteja doendo em você, mas não se preocupe não, Deus vai trazer o consolo. Deus vai trazer o alivio. O nosso Deus sabe como trabalha. O nosso Deus sabe como trabalha. Nós é que não sabemos como que Deus trabalha, mas Ele sabe. Procure meditar a cada dia na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, e você vai compreender muito mais do que Deus tem preparado, que são coisas grandes e firmes que você não conhece, mas Deus há de fazer a gente a conhecer. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, que esteja ali verdadeiramente ensinando o Evangelho, e procure ali exaltar a Deus, e espere no Senhor que a seu tempo o nosso Deus há de entrar com providência e há de cumprir toda a sua palavra, tudo aquilo aos quais que Ele falou que vai cumprir. Que Deus possa falar mais forte e te iluminar a cada dia.